Essa luta de classes, né, em que o Brasil está se transformando, toda a sociedade tem a classe alta, a classe média, a classe baixa, todo mundo torce demais, né, e nós empresários fazemos o possível para gerar oportunidades para que esse desequilíbrio social se resolva. Agora, não é nossa culpa, se a gente vai atrás, a gente luta, que a gente consegue as coisas. Fala, seus mal diagramados! Boa parte do eleitorado brasileiro tem uma postura que é basicamente progressista em pautas sociais e reacionária quando diz respeito à segurança pública. Isso faz com que tanto gente de esquerda quanto de direita compartilhem o mesmo ódio que tem por bandidos, políticos e a classe endinheirada e parasitária do andar de cima, enquanto defendem escolas e hospitais de qualidade. Claro que, com a cultura coach e o bolsonarismo, vimos surgir o fenômeno irritante de ter uma classe trabalhadora que atua como advogada pro bono de ricaços na internet e acusam aqueles que criticam ostentação com a cartada da inveja. Mas em um país no qual 1% da população detém 50% de toda a riqueza, nos colocando num sistema de castas mais desigual que o indiano, é natural que a gente não tenha lá grande simpatia por quem pertence a esse recorte. E no fim de semana presenciamos uma polêmica que escancarou essa realidade. A família Justus publicou uma foto nas redes sociais na qual a filha do empresário com Ana Paula Sibert, a menina Vicky, de apenas 5 anos, aparece com uma bolsa Fendi Peekaboo avaliada em R$14 mil. Imediatamente a internet brasileira reviveu a Revolução Francesa. Teve gente pedindo guilhotina, paredão, fuzilamento. Quem liderou o ataque? Um professor da UFRJ que provavelmente dá aula de como transformar uma foto de Instagram em manifesto marxista. O cara postou, deletou, mas a internet nunca esquece, né? O print é eterno. Ao verem a reação das redes sociais sobre a bolsa, Roberto e Ana Paula postaram um vídeo no Instagram, visivelmente abalados, dizendo que vão processar todo mundo que ameaçou a filha deles e explicando que nem foram eles que compraram a peça, que teria sido um presente. Uma bolsinha, né? Que inclusive nós nem compramos, né, Paula? Foi um presente, mas enfim, Mas ainda mesmo que nós comprasse, tivéssemos né? comprado, não cabe alguém julgar. Como se os dois presenteassem a menina com itens comprados na feirinha da madrugada do Brás. E olha, eu até entendo a indignação. Uma coisa é criticar ostentação, outra é virar Robespierre digital e querer guilhotinar uma criança. Mas vamos combinar, postar uma foto de uma bolsa de R$14 mil numa rede social é pedir para tomar chapisco mesmo. Mas quem dera a indignação tivesse ficado apenas concentrada nos ataques à criança, o que realmente pode tirar os pais do sério, e esses ataques passaram bastante do aceitável, tá? O ponto é que Justus, como todo ricaço brasileiro, não só não consegue compreender o quanto é revoltante o tanto de privilégios que eles concentram e ainda tem o péssimo hábito de se considerar um herói incompreendido que não recebe a admiração que ele acredita merecer. Roberto Justus afirmou que empresários estavam sendo perseguidos no nosso país. Um motivo tão fútil, tão bobo. O que é no Brasil hoje você ter sucesso, conquistar alguma coisa? Trabalho há quase 5 décadas, dei milhares de empregos na minha vida. Quem dá emprego é o empresário, que está virando vilão nesse país, opinou ele. Agora, você instigar a morte, a violência, o ódio. Não, e por um motivo tão fútil, tão bobo. O que é no Brasil hoje você ter sucesso, você ter conquistar alguma coisa? Eu trabalho há quase 5 décadas. Eu dei milhares de empregos na minha vida. O maior projeto social desse país é o emprego. Quem dá emprego é o empresário, que está virando vilão nesse país. E continuou e destacou a luta de classes, abre aspas aí. Professor universitário que devia dar exemplo para os jovens, joga um tema de uma forma tão desproporcional, inaceitável, cometendo um crime. Essa luta de classes que o Brasil está se transformando, toda a sociedade tem classe alta, média e baixa. Nós, empresários, fazemos o possível para gerar
oportunidades para que esse desequilíbrio social se resolva. Não é nossa culpa se a gente vai atrás, luta e consegue as coisas. É evidente que manifestações de ódio gratuitas e despropositadas não podem ser feitas e nem tampouco aceitas, como por exemplo quando o próprio Justus disse, no auge da pandemia, que 15 mil pessoas morrendo sem ar era suave. Agora, outra coisa, porém, é afirmar, como o Justus fez, que os empresários dão empregos como se fossem bonzinhos, caridosos. Não dão. E sempre que podem, reduzem o quadro de colaboradores para aumentar o lucro. Eles precisam de mão de obra humana, mas ainda assim exploram o quanto podem, pagando salários baixíssimos e desproporcionais ao tamanho do lucro. O trabalhador aqui só serve para isso, satisfazer lucro dos seus empregadores, enquanto a maioria dos trabalhadores brasileiros recebe, se muito, 14 mil para viver um ano inteiro. Uma criança ostenta uma bolsa do tamanho de uma esfirra que custa o mesmo. O que Justus e outros cínicos não notam é que o Brasil tem o pior empresariado do mundo, uma classe dirigente que jamais pensou em um projeto de país que diminua desigualdades e invista no progresso do trabalhador dentro da sociedade. Muito pelo contrário, deram apoio à ditadura e estavam prontos para apoiar as desventuras golpistas do mito. Historicamente, o empresariado aqui esteve ao lado de projetos políticos que perpetuam desigualdades e mantêm o pobre no cabresto, enquanto eles e seus filhos desfrutam de luxo, conforto e formam dinastias que sempre estarão no controle da narrativa e do poder. Ameaçar criança é coisa de gente que precisa de terapia, não de Wi-Fi. Mas Roberto Justus e Ana Paula tiveram um chá de revelação típico de quem vive encastelado e descobre que nem todo mundo gosta e concorda com o que eles representam, o que deve ser muito difícil para quem pode simplesmente demitir aqueles que ousam discordar deles. Vamos todos respirar fundo e lembrar que o verdadeiro vilão aqui não é a menina, e sim o sistema que possibilita que uma criança tenha uma bolsa que vale mais que a força de trabalho de uma pessoa por um ano todo. Enquanto isso continuar a existir, o nós contra eles e o eles contra nós vai persistir na nossa sociedade. Justus acha normal que em todas as sociedades existam pessoas de diferentes classes sociais. Isso pode até acontecer, mas não é normal que o Brasil seja tão desigual quanto Botsuana ou Suazilândia. É importante ressaltar que a desigualdade social é um problema complexo, com raízes históricas e estruturais, e que sua redução exige ações coordenadas em diversas áreas, como políticas fiscais, sociais e econômicas. Resta saber se Justus topa apoiar medidas nesse sentido. Bom, levando em conta o histórico de apoios a políticos que ele tem, nós já sabemos qual é a resposta. É isso aí, galera. Para quem gosta do nosso canal, nós temos nosso apoio, seja membro, Pix e conta jurídica, caso vocês queiram e possam fazer uma colaboração para que a gente continue por aqui produzindo conteúdo para vocês. Além do YouTube, estamos presentes em outras redes sociais como Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, Threads e Blue Sky. Sigam a gente por lá. E para todos aqueles que acreditam que criticar preço de uma bolsa de grife de uma criança é apenas inveja, só temos uma coisa para te dizer: não passarão.